Olá, eu sou a aluna Gabriela do curso de mestrado no ensino de biologia e aqui tem uma molécula com uma ligação covalente simples, que é a junção de dois grupos tiol, onde a gente tem enxofre e hidrogênio. Essas moléculas são mais comuns em proteínas que serão secretadas pela célula. Então a gente vê aqui em rosa o enxofre numa ligação simples, em ligações simples, vermelho os oxigênios. Os pretinhos aqui representam os átomos de carbono, os brancos hidrogênio, os verdinhos o átomo de nitrogênio. Boa noite, meu nome é Andréa Anunciação e eu vou falar sobre a função éster. Os ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos que possuem um grupo funcional que é a carboxila. Eles são derivados, no caso, o ácido carboxílico é formado pela ligação carbono mais uma hidroxila. Tá? Para a formação de um éster, esse hidrogênio que está ligado à molécula do oxigênio, ele vai perder, essa ligação e vai se unir a um radical, que pode ser uma cadeia carbônica. Esse radical, ele pode ser tanto alifático, uma alquila, como também um aromático, uma arila, tá? No caso aqui, eu tenho um exemplo, de um derivado deles, que é a formação de um etanoato de etila. Para a formação de um etanoato de etila, tá, o hidrogênio do ácido carboxílico, ele foi trocado, tá, por um grupo composto por dois carbonos. Esse grupo, tá, vai receber o nome como se fosse um radical. No caso que eu tenho dois carbonos, vai se chamar de etil. E a cadeia principal do éster vai receber o nome como se fosse um sal. Nós trocamos essa terminação ico do nome do ácido, Esse seria ácido etanóico. Então, vamos trocar a terminação ico pela terminação ato. E ele vai ser chamado de etanoato de, e em seguida vamos indicar o seu radical. Esse radical ele vai ter o nome de etil, No caso dos ésteres, vamos acrescentar a letra A ao final. Então, ele será o etanoato de etila. Bom, essa foi a minha explicação sobre o éster, Eu espero que tenha sido boa. Olá pessoal, eu sou o Márcio e vou falar do éter, tá? Como exemplo aqui, eu utilizei o éter etílico, beleza? E vamos lá. Os éteres são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional oxigênio, olha aqui, ele aqui, o oxigênio, entre o que? Dois radicais de carbono. Esse cinza, ó, o carbono aqui e o outro aqui, beleza? Por que ele fica assim tão completinho, né, cara? Por conta da sua camada de valência. Na última camada dele, tem 4 elétrons. Então, seguindo a regra do octeto, tem que ter mais 4 para fechar, no caso do carbono. Hidrogênio vem com 1, todo mundo quer, beleza? E o vermelho é o oxigênio, que na última camada dele tem 6. Então, vamos por parte, tá? Tá aqui o oxigênio, já que ele tem 6 no último nível dele, de valência, então tem que ter o quê? Mais 2. Então, tá aqui, ó. 1, 2 carbono, fechou. Enquanto o carbono, no último dele, tem 4 elétrons. Então, para fechar 8, mais 4. Vamos tirar desse daqui. Tá vendo esse carboninho aqui? Então, vamos contar? Tem que ter mais 4, né? O oxigênio mais 1, 5. Mais 2 hidrogênios, 5, 6, 7. Falta mais 1. Aí vem outro carbono. Show, fechou. E então, esse carbono aqui também ele pode fazer a mesma coisa. Vamos contar. 1, 2, 3 hidrogênios, né? Falta quanto? Mais um, o outro carbono. Ligou, fechou? Esse é o exemplo do éter etílico, tá, cara? Ele tem esses 4 carbonos, certo? E somente 2 está entre o oxigênio. Fechou? Esse é o éter, tá? Aqui está a estrutura dele. Tranquilo? E fechou. Vamos para o abraço. Tudo bom? Aqui é o professor Jones Pobel, aluno do curso de mestrado Prof. Bio. Vamos falar um pouco sobre ligações peptídicas. Mas antes disso, vamos entender
quais são os grupos funcionais dos aminoácidos, né, que interagem para formar essa ligação peptídica. Primeiro, nós vamos ilustrar para vocês, nessas imagens, que nós temos aí 2 aminoácidos, né? Esses aminoácidos, em cada extremidade, possuem grupos funcionais. Então, nós temos aqui o ácido carboxílico e amino, tá bom? Esses grupos funcionais vão ter interações, né, para fazer uma ligação, e essa ligação vai formar um outro grupo funcional chamado amida, como podemos observar aqui, tá bom? Então, nós temos aí a ligação peptídica e a formação de ligações de amida, de 2 aminoácidos como resultado de reações de biossíntese proteica. Já nessa segunda imagem, né, conseguimos ilustrar com as formações dos aminoácidos, né, e um pouco mais de detalhe, onde nós temos o primeiro aminoácido e o segundo aminoácido. E ocorre o quê? A desidratação, que na verdade é a... Então, nós temos aqui a reação, onde vai ocorrer a formação da desidratação, né, e a formação da água. Então, essa água aí ocorre devido às cargas de íons, né, que vão ser liberadas, formando a água. E é nesse ponto que ocorre a ligação peptídica. Então, nós temos aí a união do carbono com o nitrogênio, né? Então, toda ligação peptídica, ela, na verdade, vai fazer uma biossíntese proteica. Então, esse processo vai sintetizar também a água, que vai liberar como produto, né, dessa reação que ocorre entre 2 aminoácidos. Então, o par de elétrons livres dos nitrogênios, no caso da segunda cadeia, né, ela vai atacar o carbono da primeira cadeia. Então, a carboxila, né, que é essa aqui, ela vai estar fazendo a sua estabilização, né, porque ocorreu uma eletrodeficiência. Então, a gente tem aí o resultado de quê? De uma condensação de ambos os aminoácidos. E essa condensação dos aminoácidos é de extrema importância porque vai formar a ligação peptídica, que também é chamada de ligação amídica, porque passamos a ter um novo grupo funcional, né, nessa região, tá bom? Então, essa é a apresentação sobre ligações peptídicas, a sua origem através dos grupos funcionais existentes. Obrigado.